ali, criando uma introdução por flashes, por exemplo, né? Uma introdução que coloca assim, aglomerações, ponto. Falta de uso de máscara, ponto. Praias lotadas, ponto. Esse cenário corresponde à pandemia. Quando você cria isso, não é legal, né? Porque você vai soltando frases soltas em sequência narrativa, né? Aí você esgota um pouco, né? Dependendo de como você construa essa frase, né? Se for com um verbo, ainda por cima, vai se transformar em oração e aí vai acabar alongando mais ainda, vai ficar um monte de período. Aí não é bacana, tá? Uma coisa é você colocar assim, medo, ponto, insegurança, ponto, aflição, ponto. Isso não é período, porque isso aí não tem oração, né? Não tem verbo. Agora, às vezes a pessoa se estende, né? Aí se estende colocando verbo, aí já não é legal. Então, se fosse, né, para te dar um conselho, eu pediria para que você não construa essas introduções com narrativas em flash, né? Não causam impacto, parecem mais sensacionalistas do que qualquer coisa, tá? Então, com relação à introdução, beleza, cumprimos aqui as 3 obrigações. E o desenvolvimento? Quais são as obrigações do desenvolvimento? Fala para mim. Digita aí, na verdade. Eu vou colocar também A, B e C, tá? Vou separar assim, já que nós estabelecemos isso. Então, vou colocar aqui, ó, B e C. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aí no chat para mim quais são as funções desse outro parágrafo. A Sara falou, tópico mais contextualização, mais fechamento da ideia. Sara, quando você fala tópico, você fala em relação a quê? Tópico frasal relacionado à tese. Isso. Então, ó, aqui você vai começar... Como é que você começa o primeiro período do desenvolvimento? Daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso, tá? Vamos colocar as funções primeiro, depois a gente fala aí sobre quais palavrinhas, quais expressões, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos que fazer o quê? A retomada do argumento, né? Esse tópico frasal, o que é? Só para esclarecer isso que a Sara falou. A redação, ela é dividida, todo parágrafo é dividido em tópico frasal, explicação do tópico frasal e finalização do tópico frasal, tá? Todos os parágrafos são divididos assim. Só que o tópico frasal, por exemplo, da introdução, é a contextualização do tema. Mas no desenvolvimento já é a retomada do argumento 1. Ou seja, né, se você colocou como argumento 1 sedentarismo, né, imaginando um tema qualquer, você colocou argumento 1 sedentarismo, quando você começar o seu desenvolvimento, você vai precisar trazer o sedentarismo novamente. Só que aí você vai evitar de falar sedentarismo, né? Você vai fazer uma paráfrase. Então, a retomada, eu vou colocar aqui ao lado, ó, retomada com paráfrase. O que é paráfrase mesmo? Alguém lembra o que é paráfrase? Fala para mim o que é paráfrase. Não ter sentido com palavras diferentes? Uhum. A paráfrase, ela é a reescrita que mantém o sentido original, tá? Então, se você falou sedentarismo, você vai falar da falta de atividade física, né? Você vai falar algo ali correlacionado dentro do mesmo campo semântico para evitar problema. A Inara falou da questão da problematização, e aí aqui
eu chamaria mais do que problematização, eu chamaria esse segundo período de fundamentação, tá? Que é o momento em que você vai se utilizar de algum recurso argumentativo, né? Pode ser um dado estatístico, pode ser a fala de alguém socialmente prestigiado, pode ser a citação de uma música, a citação de um livro, enfim, você tem aí vários recursos argumentativos para utilizar, tá? Então, essa fundamentação aqui, eu vou colocar fundamentação seguida de relação com o A1. O que significa isso? Significa dizer que não basta que você cite Rousseau, se você não relacionar Rousseau com o seu argumento 1. Qual é o ponto que faz com que Rousseau tenha alguma relação com o seu argumento 1? Isso tem que aparecer. Senão, você vai apenas colocar uma referência, né, uma referência interdisciplinar, só que não vai ser algo o quê? Produtivo. Vai ser o que a gente chama de repertório sociocultural improdutivo. E o seu repertório sociocultural tem que ser produtivo. Ou seja, você tem que criar uma relação entre o que você vai trazer de argumento para, né, a sua fundamentação. Você tem que unir os dois. Então, primeiro você fundamenta, primeiro você traz a pessoa, a obra, o nome da música, seja lá o que for, para depois você mostrar a relação, tá? Então, não cria a relação primeiro para mostrar depois. Né? Fundamente para a pessoa ver que você usou como base o pensamento X, e a partir disso, você conseguiu ali, né, criar a relação entre o que você defendeu como argumento e a sua fundamentação, tá? Um segundo momento, na verdade, um terceiro momento, né, é o momento da finalização. Essa finalização, ela pressupõe os desdobramentos do que você defendeu, as consequências daquilo que você defendeu, por exemplo, né? Então, quais são as consequências daquilo para a sociedade? Então, dessa forma, a sociedade tende a desenvolver doenças cardiovasculares, tais como hipertensão e diabetes, sei lá, né? Então, a gente traz esse desdobramento. Eu vou colocar aqui, finalização com desdobramentos. Dessa maneira, eu consegui fazer com que as obrigações do meu desenvolvimento pudessem se dar de uma maneira tranquila. Por que eu estou falando? Por que a gente comenta sobre obrigações? Porque são esses os recursos, na verdade, são esses os tópicos que vão ser exigidos nas provas, né? Então, as pessoas vão sempre olhar, na introdução conseguiu fazer? Não conseguiu? Então vamos ter que descontar aqui, tá? Então, é extremamente importante que na hora de aplicar a sua redação, né, na hora de você conseguir construir, que você enxergue para você visualizar se essas obrigações estão presentes. Se elas estiverem, beleza, você não vai tirar menos que 8. Não vai, tá? Agora, é claro, tudo vem muito da tua capacidade de leitura, né? Daquilo que você consegue relacionar, porque, enfim, se fosse simples assim, a gente não estaria aí galgando essa nota, né? Muitos de vocês, né, já fazem redação desde o início do ano, e aí é aquela subida de pouquinho em pouquinho, né? Então, é uma questão difícil, né? A redação, ela precisa ser feita basicamente toda semana, não importa o que aconteça, né? Toda semana você tem que tentar produzir. Nem que você não tenha de volta essas redações na mesma semana,
Mas você precisa fazer uma redação por semana para você não se desvincular dessa ideia de produção, né? Produzir é fundamental para a gente. Esse aqui, gente, esse desenvolvimento aqui, eu vou chamar de desenvolvimento 1, tá? Mas eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para economizar dedo, né? Visto que as obrigações são as mesmas. Só que o que vai mudar aqui é que agora eu vou para o argumento 2, agora a relação é com o argumento 2, e aí finalizo com os desdobramentos do argumento 2. Tá? Então, o desenvolvimento aqui é o desenvolvimento 2, que a gente está trabalhando numa redação com 4 períodos, tá? Com 4 parágrafos, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, né? Não vou explicar novamente o que eu já falei. Então, aqui no D2 também você faz a retomada com paráfrase, tudo direitinho como você fez no primeiro. A conclusão vai depender do local em que você estiver, tá? Ah, como assim? Vai depender do teu concurso, é isso que eu estou querendo dizer. Tem concurso que você só vai precisar resumir o que foi dito, tem concurso que você vai precisar dar a solução, né? Então, depende. O concurso que você vai fazer vai delimitar qual vai ser a sua ação aqui. De qualquer maneira, eu vou colocar A, B e C, porque o baile é o mesmo, né? O baile é o mesmo, são os 3 períodos, e eu preciso pensar aqui como que vai se dar essa conclusão. Admitindo que essa conclusão aqui, por exemplo, seja uma conclusão modelo particulares e UERJ. Como que seria essa conclusão? Fala para mim. Qual é o primeiro, dentro desse primeiro período que a gente está estudando? Se fosse uma conclusão modelo UERJ ou modelo particular de medicina, como que seria essa conclusão, esse primeiro período, o segundo período e o terceiro período? A mesma coisa, eu já vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para admitir se fosse o Enem, por exemplo. Que o Enem tem uma competência específica para o concurso. Então, vou botar aqui, ó, conclusão Enem. E aqui em cima, eu vou colocar conclusão UERJ particulares de média. Tá? Aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Como que a gente pode fazer aqui? Digita aí no chat para mim. Fala aí. Como é a conclusão UERJ? Como é a conclusão das particulares? Só falar, é só digitar aí que eu coloco. Ah, eu não sei. Eu sei a do Enem. Então fala do Enem. Como que ficaria? Digita aí para mim. Não sei se eu caí, não sei se vocês não estão me ouvindo. Não sei se não está funfando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então digita.
Não, tô pensando na conclusão que tu falou de UERJ. Ah, tá. Calma aí, a Inara botou aqui o Enem. Enquanto isso, vou botando aqui, tá? Bom, Inara falou que a conclusão do Enem tem que retomar a tese, é verdade, que a conclusão do Enem no segundo período precisa solucionar o problema. Aí, Inara, eu vou pedir para que você seja mais detalhada nessa questão da solução do problema, tá? E para fechar a frase de efeito, é verdade. A única diferença entre as particulares de medicina e o Enem, ou a UERJ e o Enem, é o meio. Que aqui na UERJ você não tem que dar a solução, né? O que a gente tem que fazer na UERJ? Aqui na UERJ, ó, retomar a tese também, tá? No meio, a gente precisa resumir o D1 e o D2. E no final, a gente fecha com a frase de efeito. Tá? A Inara vai falar para a gente agora essa solução do problema. Inara, como que é aqui no Enem? Tem que ter os 5 agentes, quem faz, o que faz, por meio de quê, detalhamento e finalidade. Exatamente. Essa solução do problema vem com a colocação do agente, né? O agente, a gente pode contar com a palavra GOFAMIS, que é governo, ONG, família, né, mídia, indivíduo, sociedade. A gente tem que colocar a ação, né, o que vai fazer. A gente tem que colocar por intermédio de quê, né, por meio de quê. A gente tem que colocar o detalhamento, tá? E a gente tem que colocar a finalidade. Com qual finalidade a gente vai tomar essa decisão aí? Então, esses são os 5 pontos. O agente, a ação, né, o meio, o detalhamento e a finalidade. E depois fechar com a frase de efeito. Beleza? Na conclusão das particulares de medicina ou da UERJ, a gente precisa retomar a tese, lembrando que a retomada dessa tese é por meio de paráfrase também. Eu vou colocar aqui, ó, usando paráfrases. Então, se você já citou, vou colocar aqui, ó. Se você já citou o argumento de uma maneira, use outra agora, tá? Aí você vai falar, caraca, já, mas toda hora eu vou ter que retomar. Gente, fazer o quê? É a função do período dentro daquele parágrafo, não tem o que fazer, tá? Ah, mas aí eu preciso falar dessa maneira. Precisa, cara, precisa. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. É isso, tá? É basicamente isso, não tem muito mistério, né? Aqui o que a gente fez aqui, ó, trazendo essa questão do gênero e da tipologia, falando a quantidade de parágrafos, falando a quantidade de períodos, a obrigação de cada um, né, o que cada período tem que fazer, isso aqui é um esqueleto sensacional para a gente colocar em prática. Acabou. Agora, é fácil assim? Não, óbvio que não, né? É a tentativa e erro. Redação é uma coisa que você vai fazendo, e aí, meu filho, é um caminho sem volta, né? Que a partir do momento que você vai produzindo, você vai errando, daqui a pouco você vai errando outras questões, e aí é a vida eterna, assim. Até a véspera da prova, na redação, a gente vai errar, faz parte. Só que agora que eu já coloquei, né, que eu já apresentei basicamente a estruturação, eu acho que a gente pode pensar nos pormenores. Eu vou chamar aqui de pormenores
coisas que não são dispensáveis, não. Pelo contrário, tá? Elas são muito importantes, mas que já estão no plano ali do interior do texto e não mais, né, dentro daquilo que a gente entende como estruturação do texto. Porque a estruturação do texto é você saber que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Você saber que cada uma das partes ali tem um sentido. Agora a gente já vai, nesse novo momento, a gente já vai para uma outra realidade, que é a realidade dos pormenores. Pormenores, mas não menos importantes, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui. Expressões, vou botar expressões ou palavras para iniciar o D1. Acostumem-se com D1, D2. Vou sempre falar isso, porque eu estou falando ali dos procedimentos de desenvolvimento, né? Expressões que iniciam desenvolvimento 1, expressões que iniciam desenvolvimento 2, tá? Então, expressões ou palavras para iniciar o D1. Eu quero aqui 3 exemplos, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, para que a gente tenha opções, né? E como a gente só vai fazer um D1 na redação, não tem necessidade de a gente colocar 300 opções para D1, porque a gente só vai fazer um D1, um só. Tá? Então, vamos lá, bota aí no chat para mim. Palavras ou expressões para iniciar o D1. Quais podem ser as palavras ou expressões para iniciar o D1, galera? Fala aí. Que eu boto aqui. Vamos lá. Inara falou em primeiro plano. Deixa eu botar aqui. Em primeiro plano. Aí, o que vem depois de em primeiro plano? O que tem depois de em primeiro plano? Vírgula, né? Sempre tem que colocar vírgula depois dessas expressões. Então, em primeiro plano. E aí? A Milena falou em primeira análise. Em primeira análise, vírgula, depois segue o baile. Tarek falou em primeira instância. Sim, em primeira instância, e depois da primeira instância, vírgula, e segue o baile. Tá? E aí, como é que ficaria isso, né? Se o teu argumento é sedentarismo, D1, iniciando sempre com essas expressões. Sempre com essas expressões, tá? Em primeiro plano, vírgula, a falta de atividade física tem contribuído para o problema da obesidade, por exemplo. Isso aí já seria um período 1 do desenvolvimento 1, tá? Então, a gente sempre tem que tentar trazer uma expressão dessa para dar início à nossa discussão, tá? É claro que essas expressões, elas são expressões muito utilizadas, principalmente no Enem. Mas se a gente tivesse, eu vou ter que abrir mais um aqui, tá? A gente vai ter que colocar 4. Se a gente tivesse na UERJ, por exemplo, não que a gente não possa usar esse tipo de expressão, né? Mas essas questões aqui, em primeiro plano, em primeira análise, isso é muito Enem, né? Está muito batido como Enem. E como a banca da UERJ e a banca das particulares tem implicância com essa questão do Enem, a gente tem que tentar evitar. Então, aqui a gente poderia colocar inicialmente.
Ao invés de falar em primeiro plano, na UERJ colocar inicialmente. Numa particular, colocar inicialmente. Tá? Sempre nessa perspectiva. Inicialmente, vírgula, é preciso avaliar a falta de exercício físico para compreender o problema da obesidade. Ponto. Tá? Então, se você estiver numa universidade que seja particular ou que seja UERJ, no caso, prefira. Ah, mas eu vou levar zero, se eu não lá, vou ser descontado. Você não vai ser descontado, mas quanto menos cara de Enem você levar para esses lugares, melhor para você, tá? Então, ó, estou falando aqui de expressões ou palavras para iniciar o D1. Agora, nada mais justo do que eu colocar 4 opções para iniciar o D2, né? Acho que nada mais justo. E aí? Quais que a gente pode? Eu já vou descer aqui, ó. Eu vou descer esse aqui para ficar bonitinho no nosso material. Ó. Vou botar aqui 1, vou botar 2, vou botar 3 e vou botar 4. Beleza. Bom, Milena falou ademais. O que é o ademais? O ademais é a expressão formal do além do mais, né? Além do mais você não pode usar, que é informal, tá? Inclusive, esse ano teve uma mudança na correção que diz o seguinte: agora nós vamos passar a considerar que colocações de palavras que não estão adequadas ao contexto, né, a famosa imprecisão vocabular, ela não mais vai pertencer à coesão, e sim à competência 1. Fica a dica. Depois eu falo mais para vocês sobre isso. Mas o que vocês precisam saber é isso. Então, antigamente, quando você perdia ponto, né, na competência 4, porque a competência 4 tratava da coesão e da precisão vocabular, né, e você ficava sempre chateado porque você sempre era descontado na competência 4. Agora não mais fará parte da competência 4, foi para a competência 1. Como se a precisão do vocabulário tivesse relacionada aos seus conhecimentos gramaticais, tá? Então já fica a dica aí. Se você me perguntar se isso é bom, eu acho que não é bom, não. Porque te desconta mais da 1, né? Na 1, para você tirar 200, você tem que ter 2 erros só de gramática no Enem, né? Imagina agora você tendo que levar os problemas da coesão para competência 1. Complicado. Mas vamos lá. Próximas opções. Só tem ademais. Tarek falou outro sim. A questão do outro sim, ela é uma questão polêmica. Por quê? Porque outro sim não é tão comum de a gente ver, né? Ele não é tão comum. Só que o problema não é não ser tão comum. A questão é que, às vezes, você se utiliza de uma variante ultraformal e não formal. A sua redação pede norma culta ou pede padrão formal da linguagem. Outro sim é ultraformal, é mais do que formal. Então, de repente, você vai ser a pessoa que vai usar outro sim, mas vai errar uma concordância verbal no primeiro parágrafo, por exemplo. Aí você fala assim, pô, mas errar a concordância verbal é uma coisa impossível. Não é. É muito fácil errar a concordância verbal. Sobretudo se você está diante de uma redação com períodos longos. Muito comum que você erre. Então, assim, o outro, assim, eu dispensaria num primeiro momento para não cair nessa questão
de nível de registro, sabe? Um registro formal e um registro ultraformal, isso dá desequilíbrio no nível do registro. Então, é bom que a gente use palavras assim, né, mais tranquilas. Vamos deixar o outro assim em segundo plano, tá? É melhor porque, por exemplo, uma pessoa que usa outro assim, ela não pode errar uma crase, por exemplo. Quando você coloca outro assim, ou até mesmo a mesóclise dentro da sua redação, você chama para si uma responsabilidade que às vezes você não está preparado para assumir. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou colocar aqui em primeira instância, em segunda instância. Tá, fiz ali bonitinho, a coisa formal, equilibrada. Aí lá embaixo, eu vou jogar uma mesóclise na última linha porque eu quero chamar a atenção, porque eu quero mostrar que eu sei muito. Não faz isso não, porque senão você vai demonstrar um desequilíbrio e vai dar problema, tá? Então, eu quero pedir a ajuda dos outros amigos com relação às expressões ou palavras para iniciar o D2. Vocês só usam ademais? Não tem outra coisa para usar? Fala aí. Que outra coisa a gente pode usar? Quais outras expressões ou palavras podemos usar para iniciar o desenvolvimento 2? Isso, exatamente, Nara. Se a gente colocou em primeira análise, cara, vamos para em segunda análise, tá? Se a gente colocou em primeira instância, vamos em segunda instância, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Em segunda análise. Aí tem aluno que fala assim, mas se eu colocar em primeira análise no D1 e em segunda análise no D2, eu não estou repetindo? Não, você está criando uma estrutura paralela mesmo, chama-se paralelismo. Você está se utilizando do mesmo paralelismo no D1 e no D2. É legal, é bacana. Tá? Então, aqui também vou chamar o em segunda instância. Tá? Que é uma opção. Só que o que acontece, gente? Se a gente estivesse fazendo uma redação que fosse uma redação que quisesse opor lados da moeda, como que seria? Em contrapartida, poderia ser por outro lado, né? A gente pode se utilizar disso. É claro que dependendo do exame, né, dependendo do vestibular, a gente não vai poder fazer isso. Por exemplo, se a gente estiver falando de Enem, é tudo um ponto de vista só, né? Mas se for uma redação que vai me pedir os benefícios e os malefícios da tecnologia, vai ter que falar num desenvolvimento de benefícios, e você vai ter que falar num segundo desenvolvimento de malefícios, tá? Aí não tem jeito. Você vai ter que colocar isso aqui, ó. Vou colocar para você aqui embaixo. Se for uma situação dessa, né? Você vai ter que colocar por outro lado, vírgula, aí, ó. Sempre assim, tá? Ou você vai ter que colocar em contrapartida. Contrapartida é junto, tá? Sempre nessa pegada. Então, vai depender do que você vai fazer. Na UERJ tem gente que gosta de dar ambos os lados, né? Tipo, falar de um lado sociológico, de um lado filosófico, de um lado econômico, e aí pode ser que seja uma boa também, tá? Para você dar a amplitude ali da visão de olhar, mas aí você precisa ter uma tese muito reforçada para não cair naquela ideia de que você está em cima do muro, né? Isso é uma coisa que a gente deve evitar bastante.
Já que a gente está falando de expressões ou palavras para iniciar o D2, eu acho que cabe aqui também expressões ou palavras para iniciar a conclusão, né? Para iniciar a conclusão. E aí, bebê? Número 1, número 2, número 3, número 4. Você só vai fazer uma conclusão. Só uma, você só precisa de uma. Mas eu estou te dando opções aqui. E aí, pessoal? Quais expressões, quais palavras ou expressões que podem servir para finalizar o nosso parágrafo de conclusão? Tarek falou, torna-se evidente, portanto, que é clássica, maravilhosa, nunca erra, né? Sempre de boa. Torna-se evidente, vírgula, portanto, vírgula. Não podemos esquecer que esse portanto aqui precisa estar entre vírgulas, porque, portanto, é uma conjunção conclusiva e conjunções conclusivas precisam estar entre vírgulas, tá? O que mais, gente? Tarek falou, torna-se evidente, portanto, e quais outras? Se eu não quisesse uma expressão, se eu quisesse uma palavrinha só, uma palavrinha, o que poderia ser? Uma palavrinha só. Pode ser o próprio portanto, né? Pode ser logo também. Vou botar o logo aqui. Logo é bacana, assim, o er de particular, né? Então, ó, vou botar aqui. Logo, vírgula. Blá, blá, blá. Vai, outra expressão. Posso colocar assim. Fica evidente. Vírgula. Então, vírgula. Vida que segue, tá? A Inara perguntou assim. Pode, meu amor. Pode sim. Tá? A gente pode colocar assim. Assim. Se for o ERD, é bacana botar, né? Esse tipo de coisa. O que mais? Tem mais alguma? Tarek colocou mediante o exposto. E por que não podemos colocar mediante o exposto? Porque quando a gente fala mediante o exposto, a gente está falando que a gente fez uma exposição e não uma argumentação. Então, quando a gente fala assim, mediante o exposto, a gente está falando que a gente expôs algo. Vê se você consegue entender isso, tá? E pessoal também, isso é uma pergunta importante. Mediante o exposto, significa dizer que o que eu fiz não foi argumentação. Eu fiz uma exposição. Por isso que está mediante o exposto. Aí não dá, porque a nossa tipologia usada aqui é dissertativa argumentativa. Eu dissertei. Então, eu não posso dizer mediante o exposto. Assim como eu também não posso dizer assim, já pude dizer, tá? Já pude um dia, mas agora não posso mais. Frente aos argumentos supracitados. Eu não posso mais fazer isso. Porque senão eu estou falando, né? Frente aos argumentos supracitados, eu estou dizendo que eu estou argumentando antes. Só que dentro da argumentação eu não posso dizer que eu estou argumentando. Senão eu estou construindo um processo chamado metalinguagem. E não é legal isso. Nunca é legal a gente dizer na argumentação que a gente está argumentando, tá? A Milena falou dessa forma, caso não tenha utilizado para fechar parágrafos. Verdade, Milena. Vou botar aqui dessa forma. Só se a gente não tiver... A Milena fez uma ressalva boa, né? Caso não tenha utilizado para fechar parágrafo. Porque se a gente já colocou para fechar parágrafo, não precisa, né? Então, é isso aí. Deixa eu colocar aqui. Destacar bonitinho.
iluminadinho. Aí você fala assim, poxa, já, a gente botou iniciar D1, iniciar D2, iniciar a conclusão, e não tem uma coisa para iniciar a introdução? Não, não tem, meu amor. Sinto muito. Não tem. Eu não vou colocar você para... nos dias de hoje, não, porque você sabe que nos dias de hoje a gente não pode usar, tá? Ah, mas eu posso começar na contemporaneidade. Pode sim. Mas será que em todo texto você vai poder começar assim? Porque isso aqui, gente, é um manual. Isso aqui, essa aula aqui vale uma fortuna. Isso aqui é o resumo que todo mundo precisa saber para a redação, o que fazer para ter uma nota meramente técnica, né? Eu não vou colocar uma coisa aqui que possa expor você a alguma coisa, né? Algum erro, alguma situação complexa. Então, talvez a sua redação não possa ser iniciada na contemporaneidade, dependendo do tema. E aí eu não vou colocar isso aqui como uma expressão para começar, porque vai que, né? Vai que não é um tema que caiba aí bonitinho. Aí eu vou te expor ao erro e isso eu não vou fazer de jeito nenhum, tá? Para a gente pensar aqui, antes da gente ir para a redação, para a gente já se encaminhar para a finalização da nossa aula, nós precisamos também de palavras. Agora a gente vai mudar a chave, hein? Palavras ou expressões para iniciar período 2. Veja, não estou mais falando do parágrafo de desenvolvimento 2, estou falando do período 2, que é o período em que a gente começa a explicar, a trazer a fundamentação para depois relacionar. Ou para introduzir, dependendo ali do que for, né? Introduzir o tema ou introduzir até mesmo a proposta de intervenção, tá? Então, estou colocando aqui palavras ou expressões para iniciar o segundo período. Assim como teremos também palavras ou expressões, já vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, para economizar dedo, para iniciar o terceiro período, que é o período de finalização, tá? Só que, vamos lá, vamos com 4 opções. Vamos lá, pessoal. Agora eu estou falando nesse plano aqui, olha para cá, ó. Estou falando nesse plano aqui. Quero palavras ou expressões para iniciar isso aqui. Segundo período, ó. Segundo período. Segundo período. Tá vendo? Quero palavras ou expressões para usar. Vamos lá. Temos, nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva, sob essa perspectiva, nessa lógica. E aí chove, isso aí, isso aí. Dessa forma, não. Dessa forma é para finalizar, tá? Então, ó, aí choveu resposta, né? Isso aí todo mundo lembra. Vamos lá. O que a gente tem que ter? Eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu comento. Olha só. Sempre que a gente usa nessa perspectiva, nesse sentido, nesse viés, a gente tem que ter muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, para perceber se a gente não está usando isso de uma maneira equivocada, tá? Vou te explicar por quê. Deixa eu só colocar aqui. Vou colocando já aqui, ó. Sob essa perspectiva. Tá vendo que eu estou separando tudo com vírgula, né? Se tu esquecer essa vírgula na redação de hoje, eu não sei nem o que eu faço com você, tá? Essa lógica, por aí vai. Bom, qual é o problema? Preste atenção na minha pergunta, hein? Qual é o problema? Deixa eu destacar aqui. Qual é o problema de a gente colocar
nesse sentido para iniciar certos períodos dentro da nossa dissertação. Às vezes, você está falando de uma contextualização. Vamos pegar no exemplo da introdução, né? Vou pegar no exemplo da introdução. Se você pega uma referência histórica e que você queira usar aquela referência histórica para criar um contraste, você não pode colocar nesse sentido. Não pode. Se você quiser opor o passado e o presente, você não pode colocar nesse sentido. Porque se você coloca nesse sentido, você está colocando no mesmo sentido do passado. E às vezes não é o que você quer. Vocês entendem quando eu digo isso? Sério, de verdade, fundo do coração. Vocês entendem quando eu digo isso que eu disse agora? Tipo, você coloca uma coisa do passado. Aí você pega e coloca nesse sentido, só que você quer falar do presente. Aí você carrega o nesse sentido, no sentido das coisas do passado. Só que, na verdade, você não quer fazer isso. Na verdade, você quer criar uma oposição entre as coisas do passado e as coisas do presente. E aí, se você coloca nesse sentido, você continua falando do sentido do passado, só que seu desejo é falar do sentido do presente. Vocês entendem isso? Por isso que, cara, é problemático. É super problemático. Bota aí no chat para eu ver se você entendeu essa questão que eu falei agora, do nesse sentido. Tanto nesse sentido, quanto nessa lógica. Todos esses que usam nesse, cara, você tem que ter cuidado. Vocês entenderam ou não? Se vocês não colocarem no chat, eu não vou saber. Eu vou entender que vocês não entenderam. Vocês conseguiram compreender essa questão do nesse sentido? Como que é problemático? A Inara falou sim, eu sempre fazia isso e você brigava comigo. Inara, você não precisa expor a nossa relação, Inara. Eu não brigava com você. Eu só colocava você ajoelhada no milho. Só isso. Não é nada. Brincadeira. Não, porque a gente fica, às vezes, num vício tão grande, né? De nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, e às vezes acaba que a coisa, né, degringola, a gente fica numa situação complicada, tá? Mas beleza, então vamos agora às palavras ou expressões para iniciar o terceiro período, que é o período de finalização. E aí? Deixa eu colocar aqui 1, colocar aqui 2, colocar aqui 3, colocar aqui 4. Aí você fala assim, já que você está botando 4, 4, 4, era para colocar 3, mas aí, olha só, já estamos pensando aí no número de parágrafos e períodos que você tem, né? Milena já ligou o modo turbo ali, já saiu falando dessa maneira, desse modo, é isso aí. Então, vou botar aqui, ó, desse modo. Tudo isso para fechar período, tá? Fechar terceiro período do parágrafo. Assim, isso. Ó, dessa maneira. Exatamente. Veja. Assim. Deixa eu botar aqui. Assim. E qual foi o outro? Dessa forma, né? E aí, chamando a atenção para aquilo que Milena falou, né? Se não colocou... Ó, presta atenção. Aqui, ó. Dessa forma aqui, só pode entrar... Ó, só vou botar... Se eu colocar dessa forma aqui para iniciar terceiro período, na conclusão não posso ter dessa forma. Então, sempre um vai anular o outro. Se eu já usei nesse sentido, no D1, eu não vou iniciar o meu período 2 com nesse sentido.
Não posso. Tá? Então, a gente tem que ter um cálculo aí. Por isso que tem 4 opções. Que aí você não tem motivação para repetir nada. Tá? Eu fiquei bastante feliz de vocês não terem os vícios que estão sendo cada vez mais questionados nas bancas de correção. Quais são os vícios? Isso porque, com isso, né, está se evitando bastante e a cada ano isso se reforça mais. Você ficar usando essas expressões. Isso acontece porque isso, nananã, com isso, evita, porque isso pode ser muita coisa. São palavras muito genéricas. E essas palavras genéricas estão dando problema na redação, na precisão vocabular. Quanto mais você é preciso, mais a banca te respeita, mais a banca não acha que você está querendo enganar, tá? Então, essas aqui, gente, nossa, são palavras ou expressões assim maravilhosas para iniciar e para garantir o que a gente chama de coesão do texto, né? Isso para a gente é fundamental. A coesão é fundamental, você saber unir uma parte da redação com outra, você saber reunir ali os períodos, porque todo parágrafo tem que ter início, meio e fim. Por isso que a gente fala, primeiro período tem que fazer isso, segundo tem que fazer isso, terceiro tem que finalizar. Porque os parágrafos, embora eles estejam conectados de alguma maneira, cada um é uma unidade de sentido, né? E aí, não tem jeito. Partamos agora para a análise dessa redação aqui, tá? Óbvio que vocês vão ver alguns erros, óbvio, tá? Mas vamos ver o que temos aqui para análise, tá? E aí eu quero comentário de vocês a respeito das funções, né, de tudo aquilo que a gente viu, ó. A gente viu já bastante coisa. Então, quais são as funções de cada um dos parágrafos? Quais são as expressões? O que podemos trazer aí para esse texto? Então, vamos lá, ó. Começando. Eu posso pedir para alguém ler? Inara, você quer ler para mim? Esse você quer ler para mim é tipo assim, leia, sabe? Nossa, tudo ou só o primeiro parágrafo? Só o primeiro, porque o outro, outra pessoa vai ler. Tá. Tá dando para me ouvir bem? Tá, você está maravilhosa. Vai. Tá bom. Desde o Iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride quando um se mobiliza pelo problema do outro. No entanto, quando se observa o problema do aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil, atualmente, observa-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. E a problemática permanece intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela falta de investimentos governamentais, seja pela desigualdade social. Nesse sentido, convém analisarmos as principais consequências da postura apresentadas. Isso. Eu vi que tu deu uma rateada ali, e com razão, né? Gente, a partir do momento em que você dá uma rateada na leitura, tem alguma coisa errada no texto. Mas eu não vou dizer nada. Eu quero agora apenas ouvir. Quais são os problemas desse... Gente, problemas todos os níveis, tá? Nível gramatical, nível de repetição de palavra, nível de separação ali, de funções. Eu quero que vocês coloquem no chat, eu vou aguardar, tá? Eu quero que vocês coloquem no chat quais são os problemas desse primeiro parágrafo aqui. Vou dar uma justificada nele. Pronto. Aumentei para você enxergar melhor, tá? Pode digitar aí no chat para mim, por favor. Estou esperando. Lê de novo. Relaxa. Eu vou ler para você, tá? Enquanto você vai relendo aí também. Desde o Iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride quando um se mobiliza pelo problema do outro.
No entanto, quando se observa o problema do aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil, atualmente, observa-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria e não desejavelmente na prática, e a problemática permanece intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela falta de investimentos governamentais, seja pela desigualdade social. Nesse sentido, convém analisarmos as principais consequências das posturas aqui apresentadas. Somos todos os professores agora. Somos todos professores. Eu já sou naturalmente, você não é, mas agora o seu papel é ser. Quais são os problemas dessa introdução? Há problemas? Não tem nenhum problema? Está tudo certo? Está tudo errado? O que você destacaria aí? Coloca aí no chat para mim, por favor. Inara falou atualmente, né, que é algo também que vem a cada dia, né? Atualmente é algo que a gente tem evitado. Qual é a opção para atualmente, pessoal? É ser mais preciso, né? Quanto mais preciso você for, na pós-modernidade, na contemporaneidade, sempre assim, na sociedade pós-moderna, entende? É sempre a saída para a gente não botar atualmente, nem nos dias de hoje. Isso, Inara, como a gente já comentou aqui, na contemporaneidade é uma saída. Vamos lá, deixa eu ver o que é mais aqui, que chegou um monte de mensagem. Nesse sentido, no último período, Milena disse. E Tainá também disse isso, né? As duas falaram ali. De fato, porque nesse sentido ele é para explicar, não é para concluir. Beleza. A Inara falou, tem vários eis, que são conjunções, né? E nesse momento que você deu uma rateada na leitura, Inara, porque justamente você estava, né? Quando você bota um E, você já pressupõe que quem vem depois é a última informação, né? Aí do nada ele vai e fala, e não desejavelmente na prática, e a problemática, então quer dizer, ele acaba repetindo aqui, obviamente a gente precisa reformular isso. O que mais que tem? Tem mais coisa. Esse intrinsecamente teria que estar entre vírgulas, né? Deixa eu ver. Se você quisesse chamar a atenção para ele, sim. Com certeza. Mas aí, ó, você já tem um aqui, Inara, olha só. Tá um em cima do outro, né? Sim. Aí não vai ter jeito, o cara vai achar que você não tem vocabulário, que você quer transformar tudo em advérbio. Agora, tem uma coisa que vocês não viram, que eu fiquei assim, caraca, não viram? Vai lá, gente. Eu quero que vocês vejam aí. O que mais que tem de errado? Esse desde o iluminismo. Desde o iluminismo, qual é o problema do desde o iluminismo? Não tá preciso, tipo, tá uma coisa meio solta. Mas, para além disso, iluminismo com letra minúscula. Tá? Desde o iluminismo é algo assim, tipo, do iluminismo para cá, né? Não é algo legal também, como a Sara falou, não é preciso temporalmente. Mas, assim, iluminismo com I não dá. Se a gente pensar, entendeu? Em quantas vezes a gente já conversou sobre isso, do tipo assim, quero falar a Revolução Francesa, quero falar a Revolução Russa, quero falar a Revolução Industrial. Gente, essas coisas precisam ser com letra maiúscula, tá? Se a gente entende ali o iluminismo como um movimento cultural, cara, iluminismo, letra maiúscula, tá? Alguém ia falar junto com a Sara.
Alguém falou, já passou. Eu ia te perguntar, tipo, Eu do quem? Milena. Milena. Fala, No amor. entanto, até o ponto lá antes do nesse sentido, eu achei muito grande e muito, tipo, cansativa a leitura. Milena, tu não percebeu uma falta de ar que deu em mim, não? Quando chegou ali no desejavelmente na prática, já estava assim. Realmente, você está certa. Porque esse segundo período aqui, olha o tamanho dele, gente. Não, sem brincadeira, assim, de boa. De boa. Olha o tamanho disso. No entanto, quando se observa o problema do aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil, atualmente observa-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria e não na prática. Ponto. Acabou. Acabou. Parasse por aí. Mas não. Ela já foi meio que trazendo a tese, falando que é a falta de investimento governamental e desigualdade social, e ela não colocou isso onde ela precisava colocar. Que ela diz que vai analisar as consequências das posturas. Mas, normalmente, quando a gente tem as redações, né, enfim, o que se entende basicamente por tema, a menos que o tema peça consequência, é sempre você apresentar as origens daquele problema, né? Então, na verdade, se ela quisesse defender alguma coisa, ela teria que falar sobre investimento governamental e desigualdade social. Seriam os argumentos dela, que ela deveria colocar no último período. Ela não fez isso. Ela colocou tudo junto, ela fundiu fundamentação, contextualização, ela fundiu explicação ali, começando no segundo período, né? Que aí ela contrapôs com a argumentação dela, e ficou um negócio super extenso. De fato, concordo contigo. Mas e aí, o que mais, gente? Aqui, ó, vocês não viram isso aqui, não? Ó, problema. Um embaixo do outro, mesma palavra. Mesmíssima palavra. Ah, já, você sempre fala que o número máximo é 3. Que a gente só pode usar uma palavra 3 vezes na redação. Sim, e eu sempre falo o quê? Se você usou um aqui, usa o outro lá embaixo. Não bota junto. Pô, a mulher botou problema e problema na mesma introdução. Complicado, né? Deixa eu destacar isso aqui como o tamanho que a Milena falou. De fato, Milena, não está errada, não. Ixi, apaguei o resto. Então, não vou botar, não. Vou deixar assim, né? E chamar, a gente já sabe, né? Que esse trecho aqui está enorme. Ela poderia parar aqui, ó. Ela poderia parar aqui. Observa-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria, vírgula, mas não na prática. Tiraria esse desejavelmente aqui também. Ficaria muito melhor, menos extenso. E aí deixaria para trazer aqui no último, né? Dessa forma, convém analisarmos a falta de investimentos governamentais e a desigualdade social como fatores que consubstanciam o problema. Poderia chegar a algo nesse sentido, entendeu? Mas não. Fazer o quê? Tem mais alguma coisa, gente? Vejam aí. Tem mais alguma coisa nessa introdução? Tem aqui, ó. Ó. Do aumento da taxa de mortalidade. Tem uma aliteração aqui com D. Do aumento da taxa de mortalidade. Isso aqui precisa se transformar, tá? O que mais? Tem mais alguma coisa? Engraçado que ela acertou o negócio que normalmente se erra, né? Que é seja por isso, seja por aquilo, e errou outras coisas aqui que não poderia. Então, veja quantos erros nós já temos na introdução. Qual é a chance dessa redação ser respeitada por completo? Pouquíssimas chances. Já começou errando pra caramba na introdução, tá? E aí, pessoal, essa redação aqui, deixa eu colocar tudo na mesma base aqui de letra, vou botar na 12. E aí, ó,
quero propor a vocês a reescrita desse parágrafo de introdução. Quero que vocês reescrevam para mim. Vou colocar aqui, ó. Reescrita da introdução. Quero que vocês façam isso para mim para a semana que vem, tá? Vou mandar o texto editável. Preste atenção. A nossa primeira aula de revisão de redação foi essa aqui. Para casa, você vai fazer... Para casa, assim, no caso, para a semana que vem, você vai reescrever isso para mim. Semana que vem, vou apresentar as reescritas. Vou ver como ficaram as reescritas. Mas não se esqueça que hoje, à tarde, daqui a pouco, nós vamos enviar os exercícios. E hoje você precisa me entregar uma redação completa. Tá? Então, são duas responsabilidades. Uma, fazer uma redação para me entregar hoje até as 22 horas, como eu já conversei com vocês desde o início do dia. Segunda coisa, fazer essa aqui, que você não precisa fazer hoje, essa reescrita, porque é só para a semana que vem. Você tem aí mais 6 dias para fazer, tá? Combinado assim, gente? Alguma dúvida? Eu vou resolver agora um problema do Alcides, que ele falou da outra aula para mim, da questão dos exercícios, tá? Vou resolver agora isso. E quando for 3 horas, eu vou enviar para vocês os exercícios de hoje, tá? Ah, eu não consigo fazer antes das 6. Não precisa, vocês têm até as 22 horas para fazer os exercícios, para nos mandar o gabarito e para fazer a redação para mim. A redação tem que ser digitada no Word, tá? A redação é digitada no Word. Não pode ser redação escrita. Você pode até, para você, escrever, mas para mim tem que vir pelo Word. Tá bom, gente? Fala aí, alguma dúvida? Tu vai mandar o tema, né? Claro, vou mandar o tema, tá. proposta, tudo direitinho, fica tranquilo. Alguma dúvida, gente? Bota ok aí no chat. Tudo bem. Fala aí, fala, Sara. Eu tenho só, tipo, em relação às outras matérias. É porque a gente não teve a apostila de outubro, né? Só tinha o Alcides que tinha essas questões ou outros professores também tinham? Não, matemática não tinha, português não tinha, Igor não tinha, Gustavo não tinha. Se eu não me engano, foi só Alcides e o professor de sociologia falou que ia mandar, mas eu acredito até que não tenha enviado, tá? Mas, mesmo assim, isso aí não tem nada a ver. Esse negócio do Alcides, esquece esses exercícios do Alcides para hoje. Não tem nada do Alcides para hoje. O Alcides ainda está terminando matéria, tá? Quem está na questão da revisão, por exemplo, eu, Leandro amanhã, Igor essa semana, quem está na revisão aí vai seguir esse cronograma que a gente apresentou hoje mais cedo, tá, Sara? Tá bom. Então tá, gente, um beijo. Vou parar a gravação aqui. Um beijo para você.